Então, boa noite a todos, a todas. Hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Não Começou com Você, capítulo 11, a linguagem central da separação. Esse capítulo começa com uma frase, que é da Sarah Josefa Halley, e diz o seguinte: não há influência tão poderosa quanto a da mãe. Da mãe, né, que diz sim à vida, à nossa vida, e quando ela diz sim à vida, ela coloca em risco a vida dela, né? Porque nós sabemos, nós mulheres e os homens hoje têm consciência de que antigamente e ainda hoje as mulheres morrem de parto, né? E a mulher se expõe para trazer a vida, ela se expõe. E esse é um grande ato de amor. Dizer sim à vida e gerar essa vida. Então, numa influência tão poderosa quanto a da mãe. Mário, o pai é importante? É. Mas o pai é um terceiro que entra nessa simbiose, né? E muitas vezes a mãe não dá permissão ao filho para ir para esse pai. E hoje nós vamos, esse capítulo é muito dedicado à mãe, né? E nós vamos percebendo que muito do nosso olhar para o nosso pai não é nosso, veio da mãe, né? Então, esse capítulo é interessantíssimo. E começa assim: nem toda linguagem central deriva de gerações anteriores. Então, nem toda linguagem central nossa vem de traumas transgeracionais. Há uma particularidade dessa linguagem que reflete a experiência avassaladora de crianças que foram separadas da mãe, ou seja, são traumas biográficos. Então, são dessas gerações. Esse tipo de separação é um dos traumas mais comuns e frequentemente inexplorados. Quando sofremos uma ruptura significativa no vínculo materno, nossas palavras podem refletir uma ansiedade, uma frustração e um anseio intenso que permanecem ocultos e não curados. Então, nem todo trauma, senhores consteladores, nem todo trauma é transgeracional. E Bert Helling já falava muito disso, que ele chamava de movimento interrompido em direção ao amor da mãe, ou movimento interrompido, movimento de amor interrompido. E prosseguindo, ele diz: nos capítulos anteriores, descrevemos como nossos pais nos transmitem a força vital, estabelecendo um blueprint de como significamos a vida. Esse blueprint é uma impressão, como se fosse um carimbo, que ficasse na nossa alma. E nós passamos a observar a vida através do olhar da nossa mãe. Então, se minha mãe diz que a vida é pesada, que a vida é dura, que a vida é difícil, o que é que vai imprimindo na nossa alma, né? Aí ele traz agora o trauma gestacional. Ele começou falando, né, de traumas dessa geração e agora ele diz: esse blueprint, essa impressão, começa no útero.
e se configura antes mesmo de nascermos. Durante esse período, nossa mãe é o nosso mundo. E, assim que nos dá a luz, seu toque, seu olhar e seu cheiro, são nossas formas de contato com a própria vida. Embora sejamos pequenos demais para dar sentido à vida, nossa mãe espelha nossas experiências em dose que podemos assimilar. Em um mundo ideal, quando choramos, seu rosto, em um mundo ideal, quando choramos, seu rosto demonstra preocupação. Quando rimos, ela sorri de alegria, refletindo todas as nossas expressões. Se há sintonia, ela nos infunde uma sensação de segurança, valor e pertencimento por meio da ternura do toque, do calor da pele, da constância, da atenção e até da docilidade do sorriso. Nossa mãe nos preenche com, entre aspas, ele botou aqui, coisas boas. E, em respostas, adquirimos um reservatório de bons sentimentos dentro de nós. Tem uma experiência, quando eu estava lendo esse parágrafo, que eu não lembro do nome da experiência, mas Marco está aqui, pode ser que ele já tenha visto também, o Ingrid. No laboratório, as mães são orientadas, né, para começar, né, estabelecer um vínculo positivo com a criança, então ela sorri, ela faz o manhê, né, e fica conversando com a criança ali, e a criança sorrindo, aí de repente a mãe vira o rosto e volta com o rosto assim. Tem expressão. E a criança começa. Aí a criança tenta chamar a atenção da mãe, sorrir para a mãe, e a mãe, sem esboçar reação. Gente, não é muito fácil, não, viu? Assistir esse filme, porque a gente começa a ver o desespero da criança. Tenta chamar a atenção da mãe e a mãe sem nenhuma expressão, e a criança vai entrando no desespero. É pouco tempo, mas dá para a gente ver o desespero que a criança fica. E depois ela vira o rosto e volta brincando, e a criança começa, né, a brincar com aquela mãe. Mas se isso vai acontecendo e durante muito tempo, essa marca vai ficar na criança. Por isso que esse experimento é só para a gente mostrar como, né, essa experiência do espelho. Então, a pergunta, né, é como sua mãe olhava para você? Ah, Mari, mas eu não lembro, eu era tão pequeno, né? Minha fisiologia, meu sistema nervoso não era desenvolvido, mas essas marcas vão ficando em nós. E como é que essa mãe olhava para esse bebê, de repente, o que é que aconteceu, né? Numa tenra idade, essa mãe pode ter passado por algum trauma, né? O pai morreu, a mãe teve uma doença, e essa mãe vai perdendo o sorriso e a expressão, e como isso fica em nós. Então, na página 166, continua. Nessa tenra idade, precisamos encher nosso reservatório de coisas boas, suficiente para nos certificar de que os bons sentimentos permanecerão dentro de nós, mesmo quando perdemos o rumo temporariamente, porque nós estamos preenchidos, né, dessas boas experiências. Quando o reservatório está cheio, confiamos que a vida correrá bem, mesmo que haja interrupções que nos desviem do caminho. Se recebemos pouco ou nada das coisas boas de nossas mães, pode ser difícil ter essa confiança. Então, aqui nós vamos parar para falar um pouco do que Bert Hellinger, né? Já falava que nossa vida é a nossa mãe. E que ela está de forma, nós olhamos para a vida com a forma que nossa mãe olha para a vida.
Então, você confia na vida? Você confia nessa mãe? O que é que essa mãe foi te transmitindo? Essa mãe estava disponível ou é aquela mãe que virou e voltou assim, indisponível de expressões, de sorrisos? E o autor prossegue. Em muitos níveis, as imagens que conservamos da mãe e da vida estão interligadas. Idealmente, nossa mãe cuida de nós e garante a nossa segurança. Idealmente, nossa mãe cuida de nós e garante a nossa segurança. Ela nos conforta e nos dá o que precisamos para sobreviver, quando somos pequenos demais para fazer isso por conta própria. Quando somos tratados dessa forma, começamos a confiar na sensação de que estamos seguros e de que a vida nos fornecerá o imprescindível. Após reiteradas experiências de obter o que precisamos de nossa mãe, aprendemos que também podemos nos prover do necessário. Em essência, sentimos que somos suficientes para nos dar o suficiente. Então, a vida parece conspirar para nos proporcionar o que precisamos. Quando a conexão materna flui livremente, a saúde, o dinheiro, o sucesso e o amor parecem muitas vezes fluir em nossa direção. Olhamos a mãe, olhamos para a vida. E aqui já tem uma ligação que eu acho muito importante trazer. Quando ele diz, quando a conexão materna flui livremente, a saúde, o dinheiro, o sucesso e o amor parecem muitas vezes fluir em nossa direção. E muita gente, né, como no curso de prosperidade, de sucesso, que nós falamos de prosperidade de dinheiro, eu trago a fala de Bert Helling no sentido, né? Nossa mãe nos dá o leite da vida, mesmo quando ela não amamenta, né, no seio, mas ela proporciona o leite da vida e nos dá a vida. E Bert Helling diz que o dinheiro é o leite materno da vida, porque a mãe não traz tudo o que nós precisamos. Então, se eu tenho confiança que minha mãe pode me prover e que nós somos suficientes para nos dar o suficiente, eu também posso receber o dinheiro como leite materno da vida. Mas quando eu corto a conexão com a mãe, eu também corto a conexão com o dinheiro. Porque o dinheiro é o leite materno da vida. Alguém aqui já tinha ouvido falar nisso? Nessa frase de Bert? Então, essa é a conexão, né? Se a mãe foi me dando coisas e eu me sinto suficiente, eu também tenho suficiência e acredito que a vida me provê. Então, eu posso receber o leite. Mas quando eu rejeito a minha mãe, me desconecto dela, algo em mim para de fluir. Então, lembrem, gente, o dinheiro é o leite materno da vida. E aqui começa, no entanto, quando o vínculo inicial com a nossa mãe é interrompido, o medo, a insuficiência e a desconfiança podem se tornar o padrão. Então, eu passo a ter medo da vida, achar que a vida, ter desconfiança da vida.
porque é esse sentimento que eu tenho com a minha mãe. E aqui ele diz assim: independentemente de ser uma ruptura permanente, como no caso de uma adoção, ou uma temporária que não foi restaurada por completo, a lacuna entre mãe e filhos pode ser um terreno fértil para muitas dificuldades. O rompimento do vínculo é como a perda da tábua de salvação. É como se nos pedaçássemos e precisássemos de nossa mãe para nos recompor. Como eu posso recompor essa ruptura do vínculo, que pode ser por adoção, mas pode ser porque minha mãe ela teve algum problema na hora do parto, ou a criança teve algum problema na hora do parto, ou a mãe foi para casa e depois, por qualquer contingência de uma doença, essa doença, a mãe precisou se afastar. A mãe precisou viajar por qualquer problema familiar, mas isso pode ser registrado na fisiologia da criança como uma ruptura. E muitas vezes eu já presenciei também a criança registrar como uma ruptura temporária uma viagem que o pai e a mãe foram fazer. E ficaram uma semana, 2 semanas. E quando essa mãe volta, a criança não quer saber mais dessa mãe. Compreende? Não precisa ser só por doenças. Ah, a mãe foi viajar, voltou. Hoje, com a internet, está mais fácil, né? Porque tem as ligações, né? Mas antigamente a mãe sumia, né? Literalmente. Então, isso também era uma ruptura, e ainda é, porque não tem o abraço, não tem o cheiro. Então, ele diz aqui: o rompimento do vínculo é como a perda da tábua de salvação. É como se nos despedaçássemos e precisássemos de nossa mãe para nos recompor. E aqui vem uma pergunta. Vocês estão com caneta hoje aí, papel? Quem não tem, vai pegar, porque nós vamos precisar do nosso. Oi, Fernanda, nós vamos precisar. Rafaela, querida. Estou vendo aqui uns nomes com câmera fechadas, vou respeitar, cada um está aqui nas suas coisas, Juliana, está tudo bem, né? Coloquem aqui a primeira pergunta. Que parte minha seria curada se eu sentisse que minha mãe me olha? Ou que parte minha seria curada se minha mãe me olhasse, tivesse me olhado? Que parte minha seria curada? O que é que curaria? O que se curaria em você se sua mãe, se você sentisse que sua mãe te olhava? Então, continuando aqui diz, quando a ruptura é apenas temporária, é essencial que nossa mãe permaneça estável, presente e acolhedora durante a reparação. Por que o autor está dizendo isso? Que quando a ruptura é apenas temporária, é essencial que nossa mãe permaneça estável, presente e acolhedora durante essa reparação. E eu falei, né? Muitas mães viajam. E quando elas voltam, a criança não quer se aproximar da mãe, ela fica desconfiada.
E muitas vezes a mãe reage como? Ao invés de ficar presente, estável, acolhedora, ela vira meio criança e diz: Pô, você não me quer, então também não lhe quero mais, não. Já presenciaram isso? Né? Então, fique lá. E aí, ao invés de acolher a criança e a criança voltar a refazer o vínculo, a mãe afasta mais. A experiência de perdê-la pode ser tão devastadora que hesitamos ou resistimos a nos reconectar, porque eu tenho medo que ela se afaste novamente, que ela suma novamente. Então, lógico que a criança fica aqui na resistência. E se a mãe, ao invés de vir e acolher, também faz esse movimento de afastamento, né? E ele diz aqui: se ela, a mãe, não consegue tolerar nossa hesitação, ou interpreta nossa resistência como uma rejeição, pode reagir se defendendo ou se distanciando, mantendo assim o vínculo prejudicado e rompido. Lembrando, gente, que dentro das nossas mães tem uma criança que pode ter passado por isso. Lembrando aqui da humanidade das nossas mães. Ela pode nunca entender porque se sente desconectada e acabar remoendo sentimentos de dúvida, decepção e insegurança em relação à capacidade de ser nossa mãe. Ou pior, desenvolver irritação e raiva. Uma ruptura que não é restaurada pode abalar as estruturas de nossos relacionamentos futuros. Alguém quer comentar esse parágrafo? Ele tocou em alguma de vocês? Essa mãe, ela pode nunca entender porque ela se sente desconectada. Essa mãe teve um trauma. E pode ser que ela duvide da capacidade de ser nossa mãe. Ou pior, ela pode desenvolver uma raiva, uma irritação. E essa ruptura, que poderia ser temporária, se tornar uma ruptura permanente. Uma característica essencial dessas experiências iniciais é que elas não podem ser recuperadas em nossos bancos de memória. E por que não pode ser recuperada nos nossos bancos de memórias? Porque nosso sistema nervoso, nossa fisiologia ainda não era desenvolvida o suficiente. Durante a gestação e a infância, o cérebro não está preparado para transformar as experiências em histórias que se tornam memórias. Sem as memórias, os anseios não satisfeitos podem se manifestar inconscientemente como impulsos, desejos e aspirações que procuramos satisfazer no próximo trabalho, nas próximas férias, na próxima taça de vinho e até mesmo no próximo parceiro. De forma semelhante, o medo e a ansiedade da separação precoce pode distorcer a realidade, fazendo com que as situações difíceis e desconfortáveis pareçam catastróficas e ameaçadoras. Eu sugiro que vocês grifem todo esse parágrafo. Ele é muito importante.
trauma, essa ruptura não fica presa aqui no cérebro, fica preso no nosso corpo, na musculatura, nas vísceras, nos ossos. Às vezes, ela é tão inconsciente que nós ficamos sempre adiando. Então, nas próximas férias, eu vou ser feliz. Com o meu próximo parceiro, eu vou ser feliz, porque tem uma falta, uma ruptura aqui dentro de mim. E aí o autor continua: apaixonar-se pode desencadear emoções intensas. Pessoas que têm vínculos interrompidos são pessoas muito intensas, impulsivas, querem sempre mais. Muitas vezes nos esportes radicais essa pessoa se sente viva, porque precisa de adrenalina para se sentir viva, precisa de emoções intensas. Então, essas pessoas que têm uma necessidade imensa de ter emoções intensas, que quando se apaixonam, nossa senhora, é um sinal que a gente... Ali tem um movimento interrompido. E essa pessoa escolhe essas formas como preenchimento. Nos relacionamentos amorosos, tendemos a ter sentimentos semelhantes ao que tivemos por ela, nossa mãe. Encontramos uma pessoa especial e dizemos a nós mesmos: finalmente achei alguém que cuidará bem de mim, que entenderá todos os meus desejos e me dará tudo de que preciso. Entretanto, esses sentimentos são apenas a ilusão de uma criança que anseia por reviver a proximidade materna que sentiu ou queria sentir. Estão começando a compreender mais alguma coisa? Por isso que na constelação nós dizemos que nós não julgamos. Nós olhamos para a história daquela pessoa. Teve movimento interrompido, teve trauma, essa mãe dessa pessoa teve trauma, o sistema familiar aí tem movimento interrompido. E ele continua aqui. Sem saber, muitos esperam que o parceiro satisfaça as necessidades que não foram satisfeitas pela mãe. Essa expectativa equivocada é uma receita para o fracasso e a decepção. Porque tudo que eu anseio desse parceiro, dessa parceira, eu anseio da minha mãe. Então, o parceiro, a parceira não vai poder preencher isso. Se o parceiro começar a agir como um progenitor e tentar satisfazer as necessidades não atendidas, o romantismo pode ser anulado. Se ele falhar em satisfazê-las, o outro pode se sentir traído ou negligenciado. Uma separação materna precoce pode prejudicar a estabilidade em um relacionamento amoroso. Vou ler novamente essa frase, viu? Uma separação materna precoce pode prejudicar a estabilidade em um relacionamento amoroso. Inconscientemente, tememos que a proximidade desapareça ou seja afetada. Em resposta, nos apegamos ao nosso parceiro, como podemos ter feito com a nossa mãe, ou o afastamos na expectativa de extinguir a intimidade. Costumamos expressar ambos o comportamento no mesmo relacionamento, fazendo com que o nosso parceiro se sinta preso em uma eterna montanha-russa emocional. Porque nessa pessoa que teve uma separação precoce, tem instalado o medo do abandono, que foi com a ruptura. Então, esse medo fica permeando. Então, ao mesmo tempo que nós desejamos muito uma proximidade,
Nós tememos a proximidade ou por reativar o medo do abandono. Então, essa pessoa pode se tornar muito ciumenta, possessiva e, ao mesmo tempo, também não querer mais aquele relacionamento. Fica meio assim um comportamento, entre aspas, meio que bipolar, né? Eu quero e eu me afasto, e o outro fica sem entender. Vocês conseguem compreender agora? Isso é tipo de todos nós, viu, gente? Esse medo e desejo de proximidade, né? Os tipos de separação. Aqui ele nomeia, né? Embora a grande maioria das mulheres se prepare para a maternidade com a melhor das intenções, situações incontroláveis podem levar a inevitáveis separações precoces do filho, sendo algumas de natureza física. Além da adoção, eventos que envolvam um longo período de separação, como complicações no parto, internações, doenças, trabalhos ou viagens longas ameaçam o vínculo em desenvolvimento. Então, por mais que a gente se prepare para ser mãe, como já dizia Freud, né, o ser humano é um ser faltante, né? Parece que sempre vai ficar faltando alguma coisa, porque a vida vai seguindo. Então, a mãe tem que viajar, a mãe tem que trabalhar. Desconexões emocionais podem ter o mesmo efeito. Quando a mãe está fisicamente disponível, mas sua atenção e seu foco são esporádicos, a criança não se sente segura e protegida. Então, muitas vezes a mãe diz assim, mas eu estava muito presente. Podia estar presente fisicamente, mas essa mãe não estava disponível. Na infância, da mesma forma que precisamos da presença materna física, também precisamos da presença emocional e ativa. Quando a mãe sofre um trauma, como perda de saúde, de uma gravidez, de um filho, do pai, da mãe, do parceiro ou da casa, de um emprego, sua atenção pode ser desviada. A criança, por sua vez, vivencia o trauma de perdê-la. As desconexões entre mãe e filho também podem ocorrer no útero. E aí são os traumas, né, intrauterinos. Altos níveis de medo, ansiedade, depressão, um relacionamento estressante, um relacionamento abusivo com o pai dessa criança, a morte de um ente querido, uma atitude negativa em relação à gravidez, um aborto anterior, podem interromper a sintonia da mãe com o bebê em desenvolvimento. Se há falhas no cuidado ou na atenção materna ou dificuldade durante a gravidez ou parto, nem tudo está perdido. Boa notícia, finalmente, né? Vamos respirar um pouquinho, nem tudo está perdido. Pois, felizmente, o potencial para restaurar o vínculo não se restringe à infância. A cura pode acontecer a qualquer momento da vida. Identificar a linguagem central é o primeiro passo. Então, nós estamos aqui, né? Podemos respirar, né? E pode se restaurar, né? Temos uma notícia boa hoje. Então, aqui ele dá exemplos, né, de sentenças centrais de separação precoce. Aí na página 169 tem umas frases. Alguém pode ler para mim, Virgínia, ou Ingrid, ou Carol? Podem ler para mim essas frases, por favor? Fernanda, obrigada. Você vai ler para a gente, Fernanda? Sim, eu vou ler. Obrigada.
O meu cabelo está muito feio, por isso que eu fechei a câmera. Tá tudo bem, me ajudando na leitura, tá tudo bem. Exemplos de sentenças centrais da separação precoce. Serei abandonado. Ficarei desamparado. Serei rejeitado. Ficarei sozinho. Não terei ninguém. Ficarei indefeso. Perderei o controle. Não sou importante. Ninguém me quer. Não sou o suficiente. Sou um fardo. Eles, elas, me abandonarão. Eles, elas, me magoarão. Eles, elas, me trairão. Serei anulado. Serei destruído. Minha existência será em vão. Não há esperança. Sigo? Por favor, até o Ex- final da página. Perfeito. Existe a possibilidade de que sentenças centrais como essas provenham de uma geração anterior e não necessariamente da ruptura no vínculo materno. Podemos nascer com o sentimento e nunca descobrir sua origem. Uma característica comum da separação precoce é a forte rejeição da mãe, combinada com o sentimento de culpa por ela não atender às nossas necessidades. Porém, esse nem sempre é o caso. Podemos ter um grande amor por nossa mãe, mas como o vínculo nunca se desenvolveu totalmente, a consideramos fraca, frágil e necessitada de cuidados. Em nossa necessidade de vínculo materno, a dedicação pode se inverter. Sem saber, tentamos fornecer a ela o mesmo zelo de que precisamos desesperadamente. Eu vou parar um pouquinho para a gente pontuar. Nós que trabalhamos com a constelação, que conhecemos um pouco de constelação, nós sabemos que existem 3 leis sistêmicas básicas: pertencimento, ordem, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. Nesse caso aqui, quando ele falava a dedicação pode se inverter, a criança começa a olhar para a mãe e dizer assim, oh, ela é tão fraca, ela, coitadinha. E o que que acontece? A criança se coloca como se fosse maior, mais forte do que a mãe. Então, há uma inversão na ordem. A mãe deixa de ser a adulta, a grande, para ser uma criança, cuidado por um filho, por uma filha pequena. Então, se cria uma desordem, um emaranhado sistêmico, né? Então, ele diz que uma das características comuns da separação precoce é a forte rejeição. Ou eu rejeito essa mãe, ou então eu crio, né, na minha consciência pensamento mágico infantil que eu vou defender, eu vou cuidar da minha. E aí a vida dessa criança se torna carregar saco de cimento nas costas, porque carregar uma dor da mãe, uma situação da mãe, né? Como se a criança pudesse proteger a mãe. Então, essa é uma das causas dos emaranhados. Você pode continuar a ler essa página aqui, por favor, página 170, Fernanda. Sim, em pessoas que sofreram uma ruptura no vínculo, é comum ouvir reclamações e descritores centrais como apresentados no capítulo 7. Relembremos. Minha mãe era insensível e distante. Nunca me acalentava. Eu não confiava nela. Minha mãe estava sempre ocupada. Nunca tinha tempo para mim. Minha mãe e eu somos muito próximos.
Cuido dela como uma irmã mais nova. Minha mãe era fraca e frágil. Eu era muito mais forte do que ela. Nunca quero ser um fardo para minha mãe. Minha mãe era distante, emocionalmente indisponível e crítica. Ela sempre me afastou, na verdade, não se importa comigo. Não estabelecemos uma relação. Sinto-me muito mais próximo da minha avó. Foi ela quem me criou. Minha mãe é totalmente egocêntrica, tudo gira em torno dela. Nunca me demonstrou amor. Ela pode ser muito calculista e manipuladora. Não me passava segurança. Tenho medo dela. Sempre foi imprevisível. Não somos próximos. Ela nunca agiu como mãe. Nunca quis ter filhos. Não tem instinto materno. Obrigada, Fernanda. Então, aqui nós temos algumas frases, e aí o autor traz, né, a solidão de Wanda, a ansiedade das separações precoces de Jennifer e tricotilomania de Kelly, né? Então, ele diz aqui, a sentença central de Kelly, ficar sozinha, ser abandonada, enlouquecer, né? E ele traz todas as histórias aqui, que eu pedi para vocês lerem, a resolução, a metáfora, né, do que é arrancar o cabelo, a resolução de Kelly. E nós vamos pular para a página que aí é onde nós vamos começar um trabalho mais efetivo, né? Que é na página 176, separação. Eu vou ler, obrigada, Fernanda, porque eu vou fazer algumas pontuações. Mas minha voz já descansou um bocadinho. Separação, a origem do conflito interno. Às vezes, a liberdade que buscamos nos escapa. Incapazes de nos sentir à vontade dentro do nosso corpo, procuramos alívio na próxima taça de vinho, na próxima compra, na próxima mensagem de texto, no próximo telefonema ou no próximo parceiro sexual. Quando a origem do nosso anseio é o cuidado da mãe, o alívio raramente é alcançado. Para aqueles que foram privados do amor materno, o mundo pode ser uma eterna busca por conforto. E aí, novamente, a questão dessas pessoas impulsivas, né? Que querem tudo para ontem, que não pode dizer não nunca ao prazer, uma taça de vinho ao final de semana, precisam viver intensamente, porque está buscando isso que faltou. E aqui diz, Mirna tinha 2 anos quando a mãe acompanhou o pai em uma viagem de negócios à Arábia Saudita e a deixou com uma babá por 3 semanas. Durante a primeira semana, a menina agarrou-se ao suéter que a mãe usava, nas noites frias, enquanto a acalentava. Consolada pela sensação e pelo cheiro familiares, ela se enrolava em volta dele e se ninava até dormir. Na segunda semana, recusou-se a pegar o suéter quando a babá ofereceu. Em vez disso, virou-se chorando e chupou o polegar para adormecer. Após 3 semanas longe, a mãe entrou pela porta, ansiosa para abraçar a filha. Ela esperava que Mirna corresse para os seus braços como sempre fazia. Mas não foi o que aconteceu. A menina mal tirou os olhos das bonecas. Surpresa e confusa, a mãe não pôde deixar de perceber a sensação do próprio corpo se contraindo pelos sentimentos de rejeição. No dia seguinte, ela realizou a experiência dizendo para si mesma que a filha estava se tornando uma criança muito independente. A criança vai se retraindo, chora, tem uma desistência. O que a mãe faz? Se contrai. A mãe sentiu, né, o sentimento de contração e começou a racionalizar.
Ah, isso é porque ela está se tornando uma criança independente. O vínculo com esse pensamento não foi refeito. Então, diz aqui: sem saber da importância de restaurar o vínculo frágil, a mãe perdeu de vista a vulnerabilidade da filha, mantendo-se um pouco distante, né? Solidão de mim, né? Porque a mãe foi se distanciando, não, ela está ficando independente. A distância se alastrou por suas experiências de vida, prejudicando a capacidade de se sentir segura e protegida em relacionamentos futuros. Sentimentos de abandono e frustração se manifestaram na linguagem central. Não me deixe, eles nunca voltarão. Ficarei sozinha. Sou indesejável. Eles não entendem quem eu sou. Sou invisível e incompreendida. Então, muitas vezes, gente, alguns de nós aqui não olhamos para nossa mãe, não nos aproximamos da nossa mãe, porque a imagem da mãe nos evoca um sentimento, uma sensação de muita dor. Mas eu não sei de onde vem essa dor. No caso de Mirna tinha 2 anos. E então, como adulto, nós vamos precisar, como eu disse aqui, hoje é o nosso trabalho, né? Restaurar esse vínculo. E na constelação familiar, uma das coisas mais bonitas da constelação familiar justamente é a restauração desse vínculo, das terapias corporais. Eu pude, adulto, restaurar esse vínculo que foi lá da infância. Então, para Mirna, se apaixonar era um campo minado de imprevisibilidade. A vulnerabilidade de precisar de outra pessoa era tão aterrorizante que sempre dava um passo em direção, que sempre que dava um passo em direção ao seu desejo, ela encontrava um nível muito profundo de medo. E, incapaz de relacionar o conflito à infância, Mirna encontrou defeitos em todos os homens que tentaram amá-la, muitas vezes deixando-os antes que pudessem abandoná-la. Aos 30 anos, esquivou-se de 3 possíveis casamentos. E Mirna esquivou-se. Mas Mirna também poderia ter casado 3 vezes e se separado rapidamente. Compreende o que eu estou dizendo? Ela não casou. Mas ela poderia, na impulsividade, que é uma característica, né? Casar e se separar, casar e se separar. E nunca não relacionar esse conflito à separação com a mãe. O conflito interno de Mirna também acometeu sua carreira. Cada vez que aceitava um novo cargo, ficava cheia de dúvidas, temendo um desastre inevitável. Algo daria terrivelmente errado. Gente, quantas vezes vocês conversaram com alguém que diz assim, parece que tudo quando vai acontecer uma coisa boa, algo terrível vai me acontecer? Eu fico com a sensação que algo terrível lá na infância. Eles não gostariam dela, ela não seria o suficiente, eles se distanciariam, ela não confiaria neles, eles a trairiam. Esses eram sentimentos tácitos que Hermina tinha por um parceiro ou também no trabalho, semelhantes aos que nunca resolveram com a mãe. As pessoas têm conflitos semelhantes aos de Nina e não conseguem identificar a origem. A importância do vínculo inicial com a mãe não pode ser subestimada. Ao chegarmos nesse mundo, ela é o nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor, gente, é nossa mãe.
A conexão ou falta de conexão materna estabelece um blueprint essencial para a vida. Compreender o que aconteceu na nossa infância pode descortinar um dos motivos ocultos do imenso sofrimento em nossas relações. E aqui vem a parte importante que vai começar o trabalho de hoje. Mais trabalho, né? Interrupções no fluxo da vida. A primeira imagem de quem somos e de como a vida acontecerá começa no útero, durante a gravidez. As emoções maternas permeiam o nosso mundo, influenciando a definição de nossa natureza básica. Calma ou agitada, receptiva ou desafiadora, resiliente ou inflexível. E aqui ele diz: a evolução da mente da criança é algo essencialmente rígido, fechado e nocivo, ou flexível, fluido e aberto. Depende muito das emoções, dos pensamentos da mãe serem negativos e ambivalentes, ou positivos e reforçadores. Explica Thomas Werner. É evidente que dúvidas e incertezas ocasionais não prejudicarão a criança, pois são sentimentos naturais e inofensivos. O que deve ser considerado é o padrão de comportamento contínuo e definido. Então, peguem agora sua canetinha, seu papelzinho, e vocês vão começar a escrever. Qual é o padrão contínuo e repetitivo da sua mãe? Mesmo que sua mãe não esteja viva. Qual é o padrão contínuo e definido da sua mãe? Então, se você foi adotado ou adotada, qual é a memória do comportamento, né? Do comportamento contínuo e definido dessa mãe, né? Possivelmente aí pode ter o quê? Um padrão de abandono, você como criança, né? Se foi adotado, né? Vem um padrão de abandono. Se sua mãe faleceu, não importa. Qual era o padrão contínuo e definido dela? Então, assim, sua mãe era amorosa, era ausente, era presente, era intrometida, era instável emocionalmente. Sua mãe te enchia de comida. Sua mãe era perversa, te respeitava, era respeitosa com você como pessoa, era crítica, era cruel. Qual o padrão contínuo e definido que você percebe na sua mãe e que você leva para os seus relacionamentos? Então, gente, não adianta a gente querer olhar para as nossas relações. Agora eu vou olhar para minhas relações. Não. A primeira coisa que eu preciso olhar é para dentro de mim e responder. Qual o padrão contínuo e definido que eu percebo na minha mãe? E como é a minha relação com esse padrão contínuo e definido da minha mãe? Porque esse é o modelo que eu vou levar, é esse modelo aqui com a minha mãe,
e da relação com a minha mãe que eu vou trazer para a vida, para os meus relacionamentos. Qual é o julgamento que eu tenho da minha mãe? Qual é o olhar que eu tenho para a minha mãe? Então, minha mãe está aqui. Como é que eu me relaciono com esse padrão contínuo e definido da minha mãe? Então, quando eu vou olhar para um parceiro, eu estou olhando aqui, eu trago esse olhar para cá. Eu olho para esse relacionamento aqui com minha mãe e olho para o dinheiro. Como é que eu trago esse padrão para o dinheiro? Então, se olhar para o meu relacionamento, eu levarei esse olhar, esse padrão contínuo e definido da mãe para esse relacionamento. Vocês estão conseguindo compreender isso? Que coisas eu vou exigir deste relacionamento quando... O que é que eu vou exigir desse relacionamento quando eu estou levando esse olhar? O que eu gostaria de curar com a minha mãe. Então, eu não curo primeiro o meu relacionamento com o meu parceiro. Eu não curo o meu relacionamento na minha área profissional. Eu não curo a minha relação com o dinheiro olhando diretamente para o relacionamento, para o dinheiro, para a vida profissional. Eu vou curar inicialmente esse olhar para o padrão contínuo da minha mãe e como eu me relaciono com esse padrão. Então, como eu olho para esse padrão da minha mãe e como eu me relaciono com ele, é a mesma maneira que eu percebo a vida e me relaciono com a vida. E uma pessoa que não está pronta para olhar o que acontece ali com a sua relação com a mãe, terá uma extrema dificuldade de seguir os caminhos da vida, de uma profissão, de uma forma saudável. Porque o que eu cobro da minha mãe é o que eu vou cobrar da vida, do parceiro. O que eu não tenho da minha mãe, eu cobro da vida, dos parceiros. Né, Fernanda, né? Muita coisa. Ao mesmo tempo, eu vou observar esses mesmos padrões na vida, gente. Tudo que eu cobro da minha mãe, esse padrão da minha mãe, eu vou levar para a vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, sendo convidados a olhar, analisar o padrão contínuo e definido da minha mãe. Qual é a imagem que você tem da sua mãe? Sua mãe era amorosa? Sua mãe é daquela pessoa, isso é tão importante, gente, aquela mãe boazinha que deixava tudo correr frouxo, solto? E se minha mãe era uma pessoa boazinha que tudo deixava correr muito solto, muito frouxo, como é que você faz com o seu dinheiro? De repente você é uma pessoa muito benevolente, muito boazinha, e quando você percebe, você está sem dinheiro, porque você saiu distribuindo. E você no seu relacionamento, sua mãe era uma pessoa que dava tudo, fazia muito, então você vai dando muito e no final você sente que alguma coisa está faltando, que você está sobrecarregada, que você faz demais. Então nós somos convidados a compreender esse padrão de comportamento contínuo e definido. Então, assim, a pergunta é: qual a imagem interna que nós criamos da nossa mãe? A imagem interna. Porque uma mãe pode ter 5 filhos e cada um tem uma imagem interna diferente dessa mãe.
Eu fiz um curso, né, com minha irmã, que a irmã mais nova, que as pessoas disseram assim, vocês são irmãs mesmo? Porque a imagem que eu tinha da minha mãe e do meu pai era completamente diferente da que ela tinha. Então, qual é a imagem interna que eu tenho da minha mãe? Então, para compreender quem sou eu preciso compreender e ter noção clara qual é o comportamento contínuo e definido da minha mãe e como eu reajo, porque eu olho para o mundo através dessa relação. Então, você precisa compreender para não ficar editando, revivendo essa dinâmica familiar, né, nas outras áreas da sua vida. Mas isso precisa ser visto, precisa ser curado. Porque a experiência inicial com a mãe, ela é interrompida por uma ruptura significativa no vínculo que nós temos com ela. Então, nessa ruptura, nós vamos ter fragmentos de dor, de vazio, que podem destruir o nosso bem-estar, nossa sensação de segurança, podem acarretar uma desconexão. E se eu tenho uma desconexão com o fluxo da mãe, eu vou ter uma desconexão essencial com o fluxo de vida, né? Porque mãe é vida. Se eu me desconecto da mãe, como é que vai ficar esse fluxo de vida? Respirem, viu? Respira. Como é que aquilo que é importante, como, por exemplo, o dinheiro, que representa o sustento? O dinheiro é o resultado da nossa habilidade de lidar com algumas questões do mundo, certo? Então, nós temos habilidades em colocar o nosso trabalho e nos mostrar no nosso trabalho. Quando você se mostrava, como a gente diz na Bahia, quando você se amostrava, se exibia para sua mãe aplaudia, ela reconhecia você, ela lhe incentivava, ou ela nem te olhava. Então, como é que eu vou trazer isso no meu trabalho? Como é que eu me mostro no meu trabalho? Ou se eu vou para aquele medo, né? Ou você faz um esforço enorme no trabalho para ser vista e parece que não funciona. Será que você não fez muito esforço para se mostrar para sua mãe? E você traz esse padrão na vida para ser visto, para ser vista, você faz um esforço enorme. Parece que não adianta, porque na realidade eu estou querendo é que minha mãe olhasse para mim, não meu chefe, não um colega de trabalho. Então, gente, dentro dessa sintonia, dessa imagem que nós temos em relação à nossa mãe, é como nós vamos agir no mundo, nas nossas relações. Por isso é tão importante esse passo de se reconectar com a fluidez da vida, com a mãe, para que a gente possa realmente ir para a vida. Porque essa imagem inicial que eu tenho da minha mãe pode me trazer muita frustração. Então, a proposta aqui é crescer, amadurecer e deixar para trás essa conexão. Mas não é essa conexão com a mãe, é essa conexão com essas primeiras imagens, primeira experiência. Não é deixar para trás essa conexão com aquela mãe, mas deixar essa conexão violenta, agressiva, crítica, da nossa consciência infantil. Porque
quando a criança percebe fragmentos da realidade. Quando nós somos crianças, nós não temos a ideia, nós temos uma ideia que nossa mãe é perfeita, né? Quando a gente é criança, o pai é o super-herói e a mãe é a mulher maravilha. Ela é perfeita. E a gente vai percebendo que parece que não é bem assim. Bert Helling diz que nossos pais são perfeitos na hora da nossa concepção. Na hora de transmitir a vida, eles foram perfeitos. Transmitir a vida. Só que quando criança, nós esquecemos, gente, da humanidade da nossa mãe. Porque nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é todo sensorial, nós somos só sentidos, né? Nós não temos essa capacidade agora, como adulto, de estar questionando isso. E a nossa criança, ela vai olhar para trás, vai olhar para a nossa mãe e vai criar essa linguagem central. Né? Fui abandonado, estou sozinho, que nós vimos, né, naquela fase, né? Essa linguagem central, gente, ela é criada por uma criança e nós precisamos atualizar a nossa mãe e a nossa linguagem central. Essa linguagem central da criança, ela é cheia de faltas, de falhas, de necessidades infantis que precisavam e que nós desejávamos que fossem preenchidas. E muitas vezes hoje, no nosso adulto, nós ainda, no nosso íntimo, nós queremos que isso seja preenchido. E muitos preenchem isso, né? Com uma taça de vinho, com comida, com trabalho. Nós estamos aqui convidando para que a gente preencha no nosso adulto de uma maneira saudável. E se a gente olha para isso e atualiza essa linguagem central no nosso adulto, isso vai nos levar, né, a ter outras atitudes em relação ao nosso dinheiro, gastar o nosso dinheiro de uma maneira responsável, né? Não sair aí comprando coisas para preencher esse vazio. Né? Eu vou buscar um relacionamento mais saudável, né? Onde eu não precise ter um ciúme, um medo de ser abandonado, ou eu me coloco em situações de insegurança, né? E de repetir uma situação de abandono, né? Ou então eu estou no relacionamento, está tudo bem, aí eu fujo da proximidade e abandono. Então, compreender quem eu sou. Quem eu sou. E como foi esse primeiro vínculo. Então, é aqui que eu preciso curar. Aqui está a vida, aqui está o mundo. Mas eu olho para aqui, curo aqui. E quando isso aqui está curado, outras coisas vão sendo curadas aqui, nessa relação. E eu curo essa relação, gente. Muitos podem dizer assim, é muito fácil dizer isso, porque você não viveu o que eu vivi com a minha mãe. Então, mesmo que eu não conheça essa mãe, se foi uma adoção, mesmo que a minha mãe tenha falecido muito cedo, mesmo que minha mãe tenha feito coisas agressivas, perversas, curar essa conexão com a mãe não significa que eu tenho que conviver com ela. Né, Virginia? Eu não vou precisar conviver com ela. Eu preciso entender dentro de mim. Porque se eu entendo esse padrão contínuo definido da minha mãe, eu não vou precisar carregar isso como um fardo para toda a minha vida. E é isso, gente, que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos despojando.
esses fardos pesados que veio da nossa infância, mas agora, como adulto, eu tenho uma escolha de trazer essa imagem para o meu adulto e olhar essa relação. E aí sim, eu posso olhar para o mundo de uma outra maneira. Então, vamos lá. Vocês já responderam qual é o padrão contínuo e definido da mãe de vocês? Quem respondeu? Ou está difícil ainda, está todo mundo impactado? Quem quiser pode elaborar isso aí depois, não tem problema não, pode levar. E quem poderia ler a página 178 para a gente ir finalizando, 178 e 179? Fernanda, obrigada. Minha garganta agradece. Quando a expectativa inicial com a mãe é interrompida por uma ruptura significativa no vínculo, fragmentos de dor e vazio podem destruir o bem-estar e acarretar uma desconexão do essencial fluxo da vida. Se a relação entre mãe e filho ou cuidador e criança permanece rompida, vazia ou carregada de indiferença, um fluxo de imagens negativas pode manter a criança em um padrão de frustração e insegurança. Em casos extremos, quando as imagens negativas são contínuas e implacáveis, a frustração, a raiva, o torpor e a insensibilidade podem emergir. Esse perfil é comumente associado a comportamentos sociopatas e psicopatas. Fernanda, me dê 2 segundos. Gente, é comumente, mas não necessariamente. Compreende? Porque pessoa com esse perfil também pode ir muito para o bonzinho, de uma maneira extrema. Então, não necessariamente, né? Então, é comumente, certo? Para não colocar um rótulo aí. Obrigada, Fernanda. Pode continuar. No livro High Risk Children With a Conscience, sem publicação no Brasil, Dr. Ken Medic e Carole McKelvey afirmam: todos nós temos um certo grau de raiva, mas a dos psicopatas é aquela que provém de necessidades não satisfeitas na infância. Eles descrevem a dor incompreensível da criança como resultado de um abandono ou uma ruptura precoce no vínculo. É por isso que eu volto a dizer, não necessariamente, porque nós conhecemos muitas pessoas que tiveram vínculos rompidos, mas retornaram ao vínculo, né, como no caso de crianças que foram para a incubadora, que a mãe viajou. Então, assim, não vamos colocar aqui como uma verdade absoluta. Esse parágrafo seria assim, daria um livro inteiro, né? Só para deixar bem claro aqui, viu? Pode continuar, Fernanda. Psicopatas e sociopatas estão na extremidade de uma ampla gama de interrupções severas no vínculo. Esses casos extremos refletem o quão essencial é o papel da mãe ou do cuidador na formação da compaixão, da empatia e do respeito da criança por si mesma, pelos outros e pela vida. No entanto, a maioria das pessoas que sofreu uma ruptura no vínculo materno recebeu o suficiente do que necessitava, mesmo com as lacunas. Seria ilusório esperar que uma mãe estivesse perfeitamente sintonizada com seu filho 100% do tempo. As interrupções na sintonia são inevitáveis. Quando acontecem, o processo de reparo
Pode ser uma experiência positiva de crescimento, dando à mãe ou ao filho a oportunidade de aprender a lidar com breves momentos de angústia e depois procurar um ao outro para se reconectar. O mais importante é que o reparo aconteça. Na verdade, a reparação constante da relação desenvolve um senso de confiança e ajuda a estabelecer um vínculo seguro entre mãe e filho. Mesmo que a conexão materna permaneça relativamente intacta, é possível que haja dificuldades com sentimentos incompreendidos. Podemos sofrer com medo de sermos menosprezados, rejeitados ou abandonados, ou com o sentimento de sermos expostos, depreciados ou envergonhados. Todavia, quando esses sentimentos são considerados no contexto da experiência inicial com a nossa mãe, provavelmente de uma época que não lembramos, nos tornamos mais conscientes da insuficiência e mais capazes de viabilizar a cura. Pensem que nós vamos finalizar, não. Tem uma perguntinha aí que eu vou deixar para você, tá ok? A pergunta é o seguinte: o que você considera insuficiente na sua relação com a sua mãe? O que foi insuficiente? O que você considerou insuficiente entre você e sua mãe? Muitas pessoas falam assim, faltou tempo, faltava tempo. Minha mãe trabalhava muito, faltou toque físico, não sei. Então, tudo depende da percepção. Então, nós vamos deixar essa pergunta aqui. O que foi que você achou insuficiente? E sei que já passamos um pouquinho do horário, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, como é que foi essas descobertas hoje para cada um de vocês? Pode abrir o microfone. Não precisam brigar. Posso falar, Mari? Deve, amor. Então, cada vez mais é uma descoberta de quem eu sou quando eu olho para trás, né? E olhar para isso me faz ter mais força, mais amorosidade e benevolência para poder alcançar outras metas que eu pensei que não poderia ser possível. Você fala uma frase que me tocou muito. O sucesso é a cara da mãe. Quando você fala isso, até hoje eu dou uma travada, porque é bastante forte, né? Eu quero ter essa cara, eu quero ter esse sucesso. Então, essa frase me faz pensar bastante. Então, por que o sucesso é a cara da mãe? Eu gostaria muito de explicar essa frase. Porque o nosso primeiro êxito na vida, o nosso primeiro sucesso, foi o nosso nascimento. Então, por isso que ele tem a cara da mãe. E a mãe foi o primeiro ser que se colocou a nosso serviço. Você entrou um pouquinho atrasado, mas eu disse assim, quando a mãe diz sim à nossa vida, ela arrisca a própria vida para que a gente venha ao mundo. Então, só por isso, o sucesso já tem a cara da mãe. Não importa o que aconteceu depois. Então, se eu sou grato, poxa, essa mulher disse sim, ela quis que eu viesse. Mesmo que ela não soubesse que eu sou eu. Compreende? Ela disse sim. Ela disse sim esse desejo de passar a vida adiante. E ali ela foi perfeita. E se eu nasci, eu estou aqui hoje, é porque eu sou um sucesso.
Eu não sei quem trabalhou, quem foi para o workshop, né, Renascimento Sistêmico, eu digo, nosso primeiro sucesso já foi na concepção, né? Tinha lá uma briga danada, então eu não aceito mais quando um cliente, um aluno diz, eu não pedi para nascer, eu digo, pediu tanto que brigou e ganhou uma luta, né? Então, nós somos um sucesso porque um dia nós lutamos pela vida. Então, o sucesso tem a cara da mãe porque nosso primeiro êxito foi a nossa concepção, depois o nosso nascimento. E foi com ela, nosso primeiro amor. E tudo isso depois vem da percepção, né, de como cada um, do que faltou, e de que a nossa mãe tem uma humanidade. Então, se eu olho para a humanidade da minha mãe, eu não preciso nem conviver com ela. Mas eu compreendo que ela é um ser, como diz Bert, imperfeito, uma mulher comum. Então, quando eu posso dar à minha mãe a humanidade dela, tirando esse arquétipo, né, do que a gente faz da mãe, algo acalma aqui dentro. Compreende, Ana Cássia? E nós falamos muito dessa mãe interna, foi o que nós falamos hoje. Essa mãe interna, que a minha criança um dia disse, faltou. Então, gratidão por você se expor, por você estar aqui. Obrigada, Fernanda, pela leitura e obrigada a todos que estiveram aqui, né? E próxima terça, capítulo 12, por favor, quem puder, leia com antecedência para que a gente possa, né, aprofundar na nossa discussão. Então, beijo grande,